Lenda do futebol, imprensa internacional se rende ao Pelé, o maior jogador da história. Velório do Rei acontece a partir das 10 horas desta segunda-feira na Vila Belmiro. E o enterro vai ser no dia seguinte, também em Santos. E na política, Jair Bolsonaro faz live de despedida, critica a tentativa de terrorismo em Brasília e diz que Brasil não acaba em 1º de janeiro. E ainda a retrospectiva com os fatos mais importantes do país neste ano que termina amanhã. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está no ar. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Rei Pelé, morreu aos 82 anos após lutar contra um câncer no cólon. O nosso eterno camisa 10 marcou gerações e tanto nos jornais do Brasil como na imprensa internacional, a lenda do futebol repercute. Uma história e carreira que marcaram o mundo. Ele marcou mais de 1.200 gols e foi o único na história a ganhar 3 Copas do Mundo como jogador. Dada a importância do rei, a notícia imediatamente foi publicada por todos os grandes veículos internacionais. O jornal The New York Times divulgou um vídeo de Pelé, mostrando os momentos mais marcantes do jogador em campo e fora dele. E destacou na primeira página que Pelé é a face global do futebol, um tesouro nacional do Brasil, e ressaltou que ele é aquele que ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos, além de alcançar um nível de celebridade global que poucos atletas conseguiram. My father cried when Brazil lost the game. Then I told him, Father, no, don't worry, I'm gonna win one World Cup for you. Don't worry, I was 9 years. No vídeo, Pelé diz que seu pai chorou quando o Brasil perdeu em uma Copa, mas prometeu que ganharia uma taça para o seu pai. Anos depois, ele conseguiu o título. O jornal inglês The Guardian descreveu Pelé como uma lenda do futebol. A publicação definiu o jogador como um virtuoso brasileiro que tinha uma habilidade cativante e que sua capacidade atlética garantiu que ele fosse considerado universalmente como um dos maiores jogadores de futebol. Pro Pelé! Pro Pelé! Pelé, o jogador de futebol perfeito. Foi assim que o jornal espanhol El País descreveu nosso rei. A publicação citou as grandes jogadas de Pelé e o gol de cabeça que abriu o placar na final do Mundial de 1970 contra a Itália. Ontem, durante a partida entre 2 times franceses, antes de iniciar o jogo, foi feita uma homenagem a Pelé. Um minuto de silêncio foi prestado. Após isso, aplausos e um estádio cheio de torcedores franceses gritaram o nome de Pelé. Aqui no Brasil também não foi diferente. No Rio de Janeiro, luzes verde e amarelas foram ligadas no Cristo Redentor. Já o estádio do Maracanã ganhou tons dourados para dar adeus ao rei do futebol. A memória que fica é de um eterno camisa 10, que representa o futebol no Brasil e no mundo, além de ter levado a essência do povo brasileiro por todos os países que passou. Mas sei que um dia Deus dá uma solução. É tanta gente que morre sem razão. Pelé fez história no Santos, no litoral de São Paulo, mas nasceu em Três Corações, cidade do interior de Minas Gerais. Muita gente vai ao pequeno município de 80 mil habitantes para tentar conhecer um pouco sobre a infância do ídolo. Andar por essa casa é como viajar no tempo.
A Casa Pelé é uma réplica do lar onde nasceu o rei do futebol. A residência fica em Três Corações, cidade natal do ex-jogador no interior de Minas Gerais. Construída a partir das memórias da mãe, Celeste Arantes do Nascimento, hoje com 100 anos, a casa mostra as origens humildes da família. Poucos móveis, colchões de palha, um rádio antigo e retratos do país na parede. Todos nós um dia vamos embora, mas a memória e o legado dele para as gerações futuras é muito importante, onde a gente tem uma valorização não especificamente da parte financeira, mas sim que ele trazia o amor à pátria, o amor no coração pelo futebol e pelo Brasil. A poucas quadras da casa, o pequeno Museu Terra do Rei expõe objetos como camisas autografadas do Santos, uma bola usada por Pelé e sua certidão de nascimento. Ambos os lugares são mantidos pela prefeitura. Ainda criança, Pelé se mudou para o interior de São Paulo e, adolescente, ingressou no Santos, clube onde iniciou a carreira que o tornaria o único jogador a vencer 3 vezes a Copa do Mundo. O maior acervo sobre o ex-jogador está no Museu Pelé, em Santos. E o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, olha só, foi vizinho por muito tempo de Pelé, aqui na cidade de São Paulo, e relembra agora histórias pitorescas do rei. Vamos acompanhar com bastante atenção o seu relato. Toda segunda-feira, a minha cozinheira costumava fazer bolo de fubá. Os mineiros gostam muito de bolo de fubá e de biscoito de polvilho. E o Pelé sempre, quando identificava, coincidia dele estar olhando e vendo a fazer o bolo, ele pedia para que fosse feito para ele também. Era geralmente fazer e levava. Isso acontecia quase toda semana. Um dia o Pelé me ligou, no começo da noite, dizendo que a Araci, sua namorada, a irmã dela, tinha ligado dizendo que ela não podia jantar porque estava com dor de dente e tinha ido para um pronto-socorro. Aí ele me ligou preocupado, que diabo era esse pronto-socorro? Eu falei para ele, não tem pronto-socorro. São clínicas dentárias que funcionam 24 horas por dia em alguns bairros de São Paulo para atender aquelas pessoas que trabalham durante o dia e só podem ir ao dentista à noite. E pessoas que têm eventuais problemas, quebra de um dente, uma dor, etc, etc. Aí ele lembrou também que a sua filha ficava muito de mau humor quando tinha dor de cabeça e que ele não entendia. Aí ele me explicou. Depois, ele tinha mais de 50 anos de idade, ele nunca sentiu dor de cabeça na vida, nem dor de dente. Imaginem os senhores, era por isso que ele era, não o jogador de futebol, o craque do século, ele era o atleta do século. Portanto, profundamente inexplicável que nos últimos anos da sua vida ele tenha entrado e saído de hospitais, principalmente do Hospital Sírio, do Hospital Alberto Einstein, aqui em São Paulo, sempre para cuidar de problemas de saúde. Pois bem, o artista Andy Warhol, o pintor pop art, dizia que todos nós, eu e você, teremos 15 minutos de fama durante a vida. E que o Pelé tinha contrariado a sua tese, porque o Pelé teria 15 séculos de fama. O Pelé mortal será sepultado na semana que vem em Santos. Mas o Pelé imortal continuará parte integrante da história do futebol. Já fechou do jeito mais lindo que poderia, hein, Ney? É isso aí, deixou lembranças e com certeza marcou o mundo e as próximas gerações. E a seguir, a live de despedida de Jair Bolsonaro, o presidente diz que a eleição não foi imparcial. E ainda os preparativos e o esquema de segurança para a posse de Lula no domingo. O RB Notícias volta já.